tudo bem, tudo bom? Seja bem-vindo mais uma vez ao lado de Fora da Bolha. Você começou a fazer essa pesquisa na faculdade de Relações Internacionais? É uma continuação da pesquisa que você fazia antes ou não? Então, a gente já começou, porque aí qualquer coisa eu já desando a falar já. Então, bom, o tema da pesquisa, na real, ele começou bem na época que eu estava realmente tentando o processo seletivo do mestrado, né? Não sei se aqui pode falar, não pode, né? Nome de instituição, essa coisa, né? Que tem alguns podcasts que não fala nome de marca, não fala nome disso, daquilo, então eu sempre fico meio... Não, nem pretendo. Nem pretendo. Amo, mas inclusive, se eles estiverem assistindo isso, amo todos. Mas eu comecei, então, esse processo dessa pesquisa em 2018, que foi quando eu estava tentando o mestrado da PUC. Eu tinha saído já da UF, eu fiz a graduação na UFRJ, e eu tinha tentado lá já tinha entrado nessa temática do gênero nas RI, porque era o que eu gosto, é o que eu quero pesquisar, é o que eu realmente me encontrei. Então, fazer isso eu fiz esse processo na graduação, e logo depois eu penso em como dar continuidade para isso no mestrado, né? E aí eu tava, em 2018, no meio daquele vucu-vucu do ele não, né? Aquela eleição, aquela coisa da eleição da Dilma, né? Aquela coisa da eleição do Bolsonaro e do Haddad, né? E aí como é que faz? E a gente vendo toda a situação da mobilização das redes sociais, né? Como que aquilo estava afetando nosso momento político de uma forma muito dramática. Eu já tinha tido, eu até falo isso um pouco, né, porque na minha dissertação eu fiz um diário de campo, né, que eu chamei de diário de campo, tomei a liberdade poética de chamar aquilo de diário de campo, porque metade da minha pesquisa foi feita dentro de casa, pelo computador. Tudo bem, estava pesquisando o mundo virtual, mas não precisava ser trancada dentro de casa, só mexendo na internet, né. Então, assim, eu de uma certa maneira eu fiquei até um pouco de saco cheio do meu objeto em alguns momentos, porque ele era tudo que eu tinha para socializar. Então foi um processo até cansativo, mas enfim. Então eu estava vendo toda aquela situação e eu já tinha tido, em algum momento, contato com o Manifesto Ciborgue da Donna Haraway. E eu sempre fui muito fã de ficção científica. Já é um interesse antigo meu, ficção científica, né? Seja em livros, em filmes, em histórias. Sempre foi uma coisa assim, sempre teve uma coisa na distopia que me chamava muita atenção. Principalmente o movimento cyberpunk, né? Porque aí você tem realmente aquela coisa da crítica à sociedade do consumo, à sociedade hipertecnológica. Porque a gente sempre existia uma visão de que e aí eu falo isso também na minha dissertação, essa disputa entre a cyberutopia e a visão pessimista, né, do movimento tecnológico. Então, tinha uma galera que falava, não, os nossos problemas vão ser todos resolvidos com a tecnologia. E na década de 80, por conta dessa crise do capitalismo, que já estava, né, se ensejando ali numa galera, o movimento cyberpunk vem com muita força para mostrar que a gente pode viver numa sociedade super tecnológica extremamente degradante. Então, isso já me interessava muito, né? E ver realmente isso, de uma certa maneira, se concretizando ao longo do tempo, não da forma ainda, da forma como eles, né, esses filmes passam pra gente, mas de uma certa maneira. Então, o Manifesto Ciborgue da Donna Haraway acaba gritando na minha cabeça, né? Do tipo, cara, tem coisa ali que é... E assim, eu sou suspeita. Eu acho que a Donna Haraway é uma das maiores filósofas desde a década de 80 para em diante, ou seja, uma das maiores filósofas que eu tive contato, né, nos últimos anos. Eu acho que as coisas que ela fala são, principalmente os primeiros escritos dela, ela hoje está numa vibe Cetulceno, que eu não, né, antropoceno, Cetulceno, toda uma crítica que não é muito a minha pegada, mas tem o seu nicho. Então, não estou falando disso, não estou criticando, nem concordando, muito pelo contrário.
Mas esses primeiros ensaios da Donna Haraway, eles são sensacionais, ela realmente é uma filósofa que eu acho que todo mundo devia prestar bastante atenção, até porque ela fala muito sobre a questão da ciência, né, o rigor da pesquisa científica, ela fala muito sobre a responsabilidade ética de se pesquisar, sabe? E não só porque ela ela não se diz feminista, né, mas tudo que ela fala está sempre muito rodeado disso. Então, mas ela fala de uma certa maneira sobre o fazer da pesquisa feminista e tal, então eu acho que realmente é muito, muito válido. Sempre tem ressalvas, né, que se fazem às autoras europeias, estadunidenses, etc., que inclusive permeia muito a minha dissertação. Mas eu acredito na Donna Haraway, assim, até porque ela já estava pontuando, ela fala, inclusive, que a ciborgue, a representação máxima da ciborgue é a mulher negra, né? Então, ela já tem todo um movimento que na década de 80, que a galera demorou, às vezes, né, para acompanhar, ou sequer até para reconhecer o que ela estava fazendo ali, com a importância do que ela estava fazendo. Mas ela bombou. O Manifesto Ciborgue é o manual para quem quer falar sobre esse sujeito que vive na margem entre um sujeito orgânico e máquina, e a máquina e organismo e natureza. Então, assim, tem uma pegada ali que, para quem gosta desse tema, o Manifesto Ciborgue é realmente um manual, né? E que eu recomendo muitíssimo, né? Que todo mundo que tem vontade de estudar, leia. Leia, assim como eu sempre falo para ler Castells também, né? Sociedade em Rede. Ele, de alguma maneira, ele é um dos principais sociólogos sobre o tema, e por algum motivo as academias de RI no Brasil muito pouco falam dele. Quer dizer, né, eu estou falando também da época da minha graduação, né, e no mestrado não tinha, né, na grade. Então, a gente está falando de uma sociedade que é completamente modificada pelos rumos das mídias, né, da internet, das plataformas sociais, das mídias sociais, e não está falando de Castells. Então, leiam Castells, é grande, é coisa pra cacete. Sociedade em Rede, porque são vários volumes, né, tem Sociedade em Rede, tem não sei o que, mas assim, é uma leitura válida para quem quer estudar cyberespaço, obrigatória, na minha opinião, tá? Eu conheço pessoas que estudaram e que leram Castells por alto ou que sequer passaram por ele. Mas acho que é realmente um sociólogo fundamental. Então, quando eu junto tudo isso, e ele não, e página de Facebook, e isso e aquilo, e o meu grande gatilho, na real, foi quando eu li uma notícia sobre a organizadora do movimento, #ele não, né? Ela tinha a página no Facebook, ela tinha o evento no Facebook, ela era administradora, né, da comunidade, tudo aquilo, e ela foi agredida na Ilha do Governador. 2 homens simplesmente desceram de um carro, ela estava no ponto de ônibus esperando o ônibus, 2 homens simplesmente desceram, não, foi na porta da casa dela, que é mais perigoso ainda, né? E ela simplesmente foi agredida. E aí eu pensei, pô, isso daqui não é online, sabe? Isso daqui não é só um movimento virtual de mulheres se organizando. Tem alguma coisa aqui que tá ultrapassando linhas muito perigosas, assim, né? E foi aí que eu falei, putz, eu quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre esse cruzamento entre o online e o offline. Eu evito falar muito entre real e virtual, né? Porque existe todo um debate sobre o que é virtual, que está sendo abandonado pelas pessoas que estudam virtualidade, inclusive, e porque também, para mim, não existe essa separação entre real e virtual. Então, eu falo muito entre online e offline, né, eu busco evitar essa nomenclatura na minha dissertação, por mais que às vezes ela escape. E então isso que foi realmente o principal, assim, eu falei, putz, tem alguma coisa aqui que é realmente interessante da gente olhar, que mexe com RI, né, porque mexe com estrutura de... A gente tá falando sobre estrutura de poder. Relações internacionais é a estrutura de poder, são estruturas de poder, né? A gente tem o hard politics e a gente tem, né, o que eles acham que é hard politics, que deveriam ser estudadas nas RI. E eu
venho, né, com a minha dissertação também trazer uma outra camada disso. Não só porque estuda-se pouco em RI ainda, tem crescido nos últimos anos, muito, principalmente depois da eleição do Trump. Principalmente depois da eleição do Trump, é uma coisa que tem ganhado bastante força, mas que ainda não encontra tanta vida, né, numa análise mais micro mesmo, numa análise mais fragmentada do internacional, né, que a gente chama. E então é um pouco disso tudo. Como eu falei, eu desando a falar, me parem, me cortem, me perguntem, me interrompam, porque eu vou embora. Minha cabeça, eu não tenho linearidade nenhuma. Se pipocou, eu falo, e é isso. Então, acho que a primeira resposta é mesmo. Pode falar, fica à vontade. Acho que a primeira resposta é essa, assim, nasceu nisso, né? Um conjunto de muitas coisas. Mas eu acho interessante essa não distinção entre o que acontece no virtual e o que acontece com o corpo da mulher, no caso, em questão. Uhum. Né? E é daí que nasce toda a questão da violência, né? Que eu me proponho, aí a partir desse momento eu me proponho estudar a violência que acontece no cyberespaço. E aí que desenrola a dissertação. Porque você citou o exemplo aí da organizadora do movimento que foi atacada fisicamente. Exato. Mas o ataque também acontece no campo psicológico, né? Exato. E esse é um dos principais pontos também da minha dissertação quando a gente fala sobre violências no mundo virtual, né? Porque aí, o que eu vou falar, né? Essa dissertação ela teve muitas etapas. Como toda dissertação, você vai começar pensando que faz de um jeito e quando você vê, ela virou uma coisa completamente diferente. Eu ia perguntar, como é que você chegou nesse recorte? Que o tema é violência e política, uma cartografia da ciborgue desde a América Latina. Você chegou nesse Cadê recorte? A América Latina? Cadê a... Pois é. Foi por meio do Castelo, por meio de teorias feministas. Como é que você chegou nisso? Sim. Então, eu tava nessa, né, de querer falar. Eu queria falar sobre o fato de que essa fronteira não existe. Essa fronteira entre o real e o virtual, ela não existe. Essa fronteira entre o corpo físico e o corpo virtual, hoje, ela não existe. Aí eu parto da ontologia, né, que aí vem essas palavrinhas, né, acadêmicas, ontologia, a ontologia ciborgue, que é esse modo de ser que realmente não reconhece mais essa fronteira entre máquina, organismo, entre ser humano, entre natureza. O que é o quê? Onde que começa o quê? Onde que termina o quê? Você acorda e você pega no seu telefone. Primeira coisa que você faz quando você acorda é olhar o seu celular. A última coisa que você faz quando você dorme é olhar o seu celular. Então, passou a ser uma extensão da nossa subjetividade. E aí, o que eu pensei? Eu falei, putz, mas eu preciso mostrar que essa fronteira não existe sem ficar afirmando que essa fronteira não existe. Porque eu posso afirmar que a fronteira não existe, correto? Correto. Eu podia ficar 100 páginas falando, essa fronteira é uma fronteira ilusória, uma ilusão de ótica. A Haraway fala, ela é uma ilusão de ótica. A gente acha que a gente está vendo uma fronteira que, na verdade, ela já foi, né, já deixou de ser uma fronteira há muito tempo. Ok, como que eu faço esse salto? Eu falei, bom, então eu vou... E aí essa questão da violência, eu falo, bom, é na violência. É mostrando a violência como ela ocorre, que eu consigo mostrar que essa fronteira ela não tá mais ali, ela é uma fronteira extremamente porosa, né? E aí, disso, eu parto para uma... porque passou a ser menos afirmativo. No começo eu estava muito afirmativa, e depois eu fiquei muito tipo, peraí, mas de que forma que essa fronteira ela é rompida? Quais as maneiras, né? O que está rolando? Quem são as pessoas que estão envolvidas nisso aqui? Quais as estruturas de poder que estão, de fato, mantendo essa estrutura erguida? E, a partir disso, eu penso assim, então, aí eu comecei analisando 2 documentos importantíssimos, que inclusive são 2 documentos feitos por organizações brasileiras, tipificando a violência de gênero no mundo virtual, né, no online. E aí elas vão falando sobre cada uma dessas violências que a gente entende até hoje, que não são tipificações legais,
tá? Não é como se essas quando eu chamo de tipificações, eu tô falando que são os nomes que essas organizações deram para a forma como elas encontraram as diferenças dessas violências. Então, você tem desde a pornografia de vingança, que hoje já é muito famosa, né? Que é quando você troca imagens íntimas com alguém e essa pessoa se utiliza dessas imagens para se vingar de você de alguma forma, ou para te ameaçar, ou para te extorquir, né? Tem também a extorsão. Até uma injúria, né? Que pode acontecer no meio virtual, até uma ofensa, até um assédio, que acontece também no mundo virtual. Quando eu encontro esses documentos, eu penso assim, eu falo, cara, deve ter muita gente falando disso aqui. Tipo, não é possível que sejam só esses 2 documentos. E aí eu passo para... Aí é o último movimento da minha dissertação, que é quando eu faço, o que eu digo que faço, né? Há controvérsia se eu faço ou não, mas eu deixo para os leitores, uma cartografia dessas ciborgues da América Latina. E eu queria situar na América Latina, porque para mim é muito importante esse posicionamento geográfico, obviamente, é uma postura, é uma decisão política, né? Fazer sobre isso, sobre o olhar da América Latina, porque eu consigo fazer um destrinchar desses corpos que são iguais aos meus, de uma certa maneira, mas que também são diferentes, né? Existem diferenças. Que envolve ser uma mulher na América Latina, que não envolve ser uma mulher na Europa. E que envolve ser uma mulher na América Latina online, que não envolve ser uma mulher branca europeia. Então, a gente vai fazendo esses cruzamentos, e com isso eu faço esse mapear, né, que não é só um mapeamento geográfico, ele é um mapeamento também, de uma certa forma, das estruturas de poder, que sustentam essas forças, né, esse jogo de forças dentro do cyberespaço da América Latina. Essas mulheres que passam por essas situações, essas organizações que estão atuando e falando sobre isso, anunciando essa violência, lutando contra ela, criando mecanismos de resistência, essas vítimas, né, que não deixam também de serem vítimas. E, enfim, e isso tudo vai me dando, então, essa dissertação, né? Por eu querer trazer... Porque eu não queria falar da Juliana. Eu quis trazer os movimentos, eu quis trazer as organizações, porque esse trabalho ele já foi feito. Eu, sozinha, consegui levantar 32. Eu, sozinha, levantei 32, sejam pela América Latina, a maioria, óbvio, eu achei no Brasil, né? Não sei se porque no Brasil estamos falando mais sobre, mas eu achei a grande maioria no Brasil. Achei muitas no México, que também é um país que sofre muito com violência de gênero. Eu acho que todos os países da América Latina como um todo têm muitas questões com violência de gênero, mas a gente sabe que tem alguns países que são mais progressistas. A Argentina, por exemplo, é super progressista. Eu achei que eu fosse encontrar vários na Argentina, não achei. Achei mais no México, achei no Brasil. Então, eles já estavam falando sobre isso, eles já estavam dizendo sobre isso. Então, trazer o que esses grupos já falaram, para mim era muito importante. Deixar tudo isso num papel. Tipo, olha só, essa galera toda já falou sobre isso aqui. Tem isso tudo que já existe, que já está existindo sobre isso, e que talvez não chegue, né, na superfície da coisa. E então... essa foi a etapa final, né, de falar dessas ciborgues que são vítimas, mas que são também, né, porque aí não tem jeito, aí a gente traz Foucault, aí a gente traz Deleuze, a gente traz uma galera que fala sobre poder, porque eles falam sobre poder, né, eu acho que, inclusive, as faculdades de RI deveriam, sim, né, falar um pouco mais, porque o Foucault, ele traz teorias e pensamentos sobre o poder que são imprescindíveis, e eu acho que, mesmo para criticar, né, mesmo para apontar, mesmo para ir além do que Foucault fala, a gente tem que passar por Foucault também, né, tipo Marx, né, vamos superar Marx, mas, pô, vamos ler o Manifesto Comunista, né, eu acho que às vezes a gente chega nas faculdades, a gente acha que tem tantas coisas que já são tão batidas, que a gente passa para o próximo ponto, e eu não acho que deva ser assim, eu acho que a gente tem que resgatar algumas coisas, fazer essa base, e destrinchá-las. Então, as coisas não acontecem só, né, no 8 ou 80, né, não é só resistência, não é só vítima, existem várias
nuances nessa sanfona aí, e, enfim, então eu busquei isso, né, trazer mais o que esses movimentos falam, mais o que elas estão dizendo, o que elas estão pesquisando, o que elas estão apontando, o que elas acham que é mais relevante, como que elas definem, as definições são delas, não são minhas, então foi assim que eu consegui, né, que eu concebi a coisa toda. E aí eu chamo de cartografia porque eu não estou fazendo um mapa especificamente, eu não estou falando somente que são 32 e são 10 no Brasil e tantas, 9 no México e uma na Argentina, não estou falando isso. Eu estou falando, além disso tudo, eu estou fazendo o meu próprio mapa do que essas relações de poder fazem, né? Então, se existem essas e essas violências, elas estão agindo dessa e dessa forma. E se tem essa e essa violência, a gente tem esses mecanismos que foram criados para denúncia, esses mecanismos que foram criados para tratar sobre o tema de uma forma de pesquisa, aí a gente tem... Então, assim, eu tentei desenhar o meu próprio mapa sobre o que é essas violências, né? O que as une, o que as diferencia, o que elas estão fazendo com a vida dessas minorias de gênero, e aí é muito importante isso, que a minha dissertação não é sobre mulheres, é sobre minorias de gênero no cyberespaço. Então, acho que a segunda resposta seria esse livro que você acabou de ler. Mas e, de repente, entrando um pouquinho, aprofundando um pouco mais, como é que, fazendo essa cartografia, o que você identificou como sendo as especificidades e as vulnerabilidades dessas minorias na América Latina em comparação com os outros países? De repente, para a gente poder trazer um aspecto um pouco mais prático, que você falou que você tentou chegar e ir mais a fundo e pesquisar, para poder, de repente, exemplificar um pouco mais. Assim, é muito difícil que a gente falar, né, de coisas específicas, porque eu acredito que todas as coisas elas se replicam em algum grau, em algum lugar no mundo, né? Elas vão ocorrer aquilo que o patriarcado, né? Quando a gente costuma falar, né? Quando a gente fala sobre gênero e a gente fala sobre o patriarcado como uma estrutura, ele é muito importante dizer que ele não é a única estrutura e ele não é a principal estrutura sempre, mas ele está ali. Ele está ali e ele vai, de alguma maneira, atuar sobre esses diversos corpos. Então, se existe em algum lugar no mundo que a mulher ela tem cerceamento de participação política, vai ter num outro lugar que ela não vai ter cerceamento de participação política. Mas, em compensação, ela vai ter um determinado papel X que ela tem que executar naquela sociedade. E que isso pode ser encarado como um patriarcado, né? Agindo sobre aquele corpo, porque a partir do momento que ele controla e limita, então é isso. Então, assim, na América Latina, o que fica muito claro é a questão da violência, principalmente com relação a minorias de raça, né? Quando a gente faz o recorte de cor, sejam mulheres indígenas, sejam mulheres negras, a gente vê que existe uma virilidade, acho que é isso, essa palavra, né? Acho que existe uma certa raiva direcionada a esses grupos que é muito específico no contexto da América Latina, principalmente no movimento indígena, principalmente no movimento de mulheres indígenas, assim, né? E não só isso, mas também eu acho que trazer, e aí eu faço esse resgate também na minha dissertação, porque teve um momento que ficou saturado a gente falar do movimento sapatista, né? Eu lembro que no começo da década quando eu entrei na faculdade, em 2010, era uma chuva de dissertações de mestrado e de TCCs, etc., falando sobre o movimento sapatista, que ocorreu na década de 90, né? Então, você tem aí 2007, você tem, né, todo mundo queria falar do movimento sapatista. Mas o que foi? Assim, ficou uma coisa tão... a gente sabe que existiu, a gente sabe, ficou realmente, sabe, batido, mas ao mesmo tempo, será que a gente realmente está conseguindo pegar a importância daquilo ali? Foi o primeiro movimento de resistência que usou a internet. Um movimento de camponeses, um movimento de pessoas rurais, um movimento de pessoas que não... Teoricamente, elas seriam as últimas pessoas a conseguir fazer daquilo alguma coisa. E é aí que tem uma chave muito interessante de trazer a América Latina também. Do tipo, olha, vocês, primeiro mundo, não foram
foram as pessoas que descobriram como fazer a internet um lugar de resistência. A gente já estava fazendo há muito tempo. E mais, vocês podem reivindicar intenção, né? Que também há controvérsias, né? Porque a gente sabe que existem diversos saberes, que se a gente estuda, né, o epistemicídio, né, a questão dos diversos saberes que foram apagados e invisibilizados ao longo de todos esses anos, que foram acumulados pelo homem branco, que aí vai 100 anos depois e vira um algoritmo. Mas como que chegou nisso, né? Não tô querendo dizer que foi, tá? Mas eu tô querendo dizer que ao longo dos anos a gente sabe que saberes foram roubados e acumulados com o exterminar de populações e de outros saberes. E que hoje eles chamam de saber deles. Então, quando a gente traz essa coisa do olhar para o que nós já estamos fazendo e para o que nós fizemos, existem peculiaridades, inclusive, que eu acho que indicam caminhos para o futuro. E isso é muito importante também na minha dissertação, porque além de fazer uma questão sobre o que é o nosso presente, mas é olhar para o futuro, é olhar, e aí? O que esse lugar que nós estamos hoje nos ajuda ou pode nos ajudar a construir? Aí eu faço esse resgate também, porque para mim é muito isso, é tipo, a gente fica, hoje é uma coisa que a gente bate na tecla, mas como é que a pessoa lá de dentro de não sei da onde vai fazer a internet virar alguma coisa? Pô, cara, os zapatistas fizeram, eles fizeram contra todas as probabilidades, os caras fizeram, e aí? Né? As mulheres foram muito importantes no movimento zapatista. Eu não falo tanto do papel das mulheres, porque eu teria que fazer outra dissertação, sobre o papel das mulheres no movimento zapatista. Mas foram importantíssimas. E não só naquele clássico de tipo, enquanto os homens estavam na guerra, as mulheres estavam cozinhando. Tipo, não é isso. Estou falando de líderes, eu estou falando de pessoas que realmente construíram um movimento, né, desde a base. E vamos lá, né? Outra coisa também que eu acho muito importante de dizer, que eu brinquei aqui do tipo, ficava dentro de casa. Mas existe um olhar sobre o que a relação privada significa, que é muito importante para o movimento político, né? Os feministas estão aí falando também isso há muito tempo, né? O pessoal é político. E aí, assim, existem coisas que atuam nesse micro e nesse espaço do privado que são muito importantes para qualquer movimento político e que provavelmente vai ser uma mulher que vai apontar, que vai trazer. Então, esse link, e eu não estou falando só de cuidado, não, tá? Eu estou falando de enxergar coisas, assim, né? Que às vezes somem do nosso radar. O que eu enxergo, então, que tem de específico na América Latina que traz a necessidade de falar sobre a América Latina? Principalmente a nossa capacidade de luta, o nosso histórico de luta, né? Somos um território de luta, somos um território de disputa, somos um território de massacres, somos um território de apagamentos e de violências. E é por isso que eu procuro olhar também, eu procuro voltar para a América Latina. Não porque essas violências têm algo específico na América Latina, mas porque elas se dão no nosso território especificamente por diversos motivos. Não sei se me fiz entender. Não, né? Com certeza, completamente. Entendeu? Então não é que eles são violências específicas, mas elas acontecem com a gente por motivos muito específicos. E são esses os motivos que eu quero falar. É isso que eu quero trazer. Né? Porque vai ter uma outra mulher em algum lugar já do estão evidentes hoje em dia. Exato. Vai ter alguma mulher em algum outro lugar do mundo que vai passar pelo mesmo, mas pelos mesmos, sabe? A linha, a sequência vai ser uma para ela, né? Pra gente foi outra. E eu quero trazer essa sequência da nossa sequência, entendeu? Acho que é um pouco disso. Sim, muito interessante. Foi muito, muito, muito bem abordado. Falar é fácil. Escrever é muito difícil. Você passeou por toda a dissertação maravilhosamente bem. O capítulo 4. O que você quer dizer com derrubando as ficções? Aí você vem destrinchando em corpo virtual, corpo real, público privado, global local, mulher e gênero. O que você quer dizer com isso? Eu parto de eu tive um insight para esses títulos, assim. Eu gosto de títulos dramáticos, sou dramática. Então, tem todo um drama nas coisas que eu coloco, né? Tipo assim, que eu gosto. É uma questão de estilo. Posso usar esse argumento. É uma questão estilística. Mas tem um autor que que fala, né, do Brasil, sobre as ficções da estrutura, do poder, que é a J. Mombassa. Né? E é muito interessante, né?
porque, na verdade, ele é um autor que é inclusive, eu estou até com medo de estar usando o pronome errado. Deixa eu conferir se ele realmente se identifica como trans, ou se ele simplesmente fala OJ, ou se a gente fala AJ, que eu acho que é importante esse tipo de apontamento, porque fala sobre as questões, né, de queer, né, sobre as ficções, ele fala que o gênero é uma ficção do poder. Então, partindo dessa questão de que, porque aí eu faço toda também eu tenho muita influência, né, dessas divisões sobre o gênero como uma construção também, né, não só o gênero, ele o gênero não existe, então. Não, ele existe, porque ele é uma estrutura de poder. Mas ele existe no sentido de que, tipo, conseguimos definir biologicamente o que é ser uma mulher e o que é ser um homem e o que os papéis que isso identificam. Tipo assim, eu sou mais da galera de Judith Butler, né? Faço mais uma leitura de gênero um pouco mais, que alguns chamam de pós-estruturalista, mas que parte muito também de uma população trans, de um movimento trans, né? Trans, travestis, queer, um pessoal que está no Brasil falando sobre isso. A Jaqueline Gomes é uma ótima referência também. Enfim, deixa eu ver aqui. Porque a grande parte das coisas que eu vejo sobre Jota procuram... Jota Mombassa é uma bicha não binária, nascida e criada no Nordeste do Brasil, que performa e faz estudos acadêmicos em torno das relações entre monstruosidade e humanidade. Então, eu acho isso para mim é um gatilho muito... desculpa a palavra. Pode falar palavrão? Pode. Muito incrível. Vou manter a classe. Muito incrível com a ciborgue, no caso, né? Porque essa coisa da monstruosidade e a humanidade, pra mim, cara, é ciborgue 100%. Então, eu fiz, minha cabeça meio que fez assim, tipo, sabe? Lendo Jota e lendo Dona e lendo também a Jasanoff, que eu leio muito a Jasanoff para falar sobre imaginários sociotécnicos. Eu juntei uma galera que provavelmente não se juntaria. Tive conversas que provavelmente não se teriam, mas que eu respeitei todo mundo, né? Inclusive, isso foi até um elogio, assim, né? Que eu recebi e falar, olha, você realmente são pessoas que estão partindo de pontos totalmente diferentes para falar o que elas estão falando, mas que, de alguma maneira, conversaram, né? Realmente tem um fio condutor aqui. Eu acho isso muito legal, né? Quando a gente consegue, às vezes, conectar coisas que não se conectariam. Então, enfim, fala sobre justiça anticolonial e etc e tal. Então, eu vou falar J, simplesmente. Vou evitar termos de gênero ao me referir a este ser humano, a esta pessoa. Dá pra gente usar a linguagem neutra sempre que é possível. Eu sou a favor disso também. Tentei bastante na minha dissertação, foi muito difícil fazer isso, né? Porque exige uma atenção constante, a forma como a gente está escrevendo, e eu tentei o máximo possível trazer para a coletividade mesmo da coisa. Não só porque eu acho que funciona como uma forma de respeitar essas pessoas, mas porque eu acho que deveria ser um movimento político nosso também, de falar mais em coletivo e menos em individualidades, né? Então, quando o Jota fala sobre essa questão das ficções, derrubar as ficções, ele fala sobre uma redistribuição da violência. Leiam Jota também, se eu puder fazer outro conselho para pessoas que não estão tão acostumadas. Eu até tenho textos, eu tenho várias coisas no meu computador que eu posso distribuir. Mas, então, se o poder é uma ficção, então todas as estruturas que estão ali são ficções, e eu quero derrubá-las. Eu quero derrubar a ficção entre real e virtual. Eu quero derrubar a ficção entre corpo físico e corpo virtual. Eu quero derrubar a ficção do gênero, porque, né, existe uma ficção sobre gênero que está sustentando uma estrutura que invisibiliza e gera violência a vários corpos. Eu quero derrubar a ficção entre
eu não sei exatamente quais foram as ficções, se eu não me engano, o território também, né, o espaço físico e o espaço virtual, porque existe uma diferença entre derrubada de subjetividade física, subjetividade virtual, e espaço físico e espaço virtual. Então, são ficções, o que eu chamo, né, de ficções, partindo da ideia do Jota que o poder é uma ficção, que eu quero ir derrubando no último capítulo. Porque eu acho que o último capítulo é isso, né, tentar amarrar tudo que eu estou tentando pontuar ao longo das outras zilhares de páginas. Foi um capítulo que ficou mais curtinho, foi porque eu não quis ficar também me repetindo muito, foi um capítulo que eu, de uma certa maneira, tive uma liberdade de montar, assim, eu confesso que acabei indo mais pela minha cabeça ali naquela hora, e a minha orientadora super falou, vai embora, pode ir, a gente tá juntas. Então, foi um capítulo com talvez um pouco menos de rigor acadêmico do que os demais, assim, né? Principalmente o primeiro e o segundo, porque como eu tô trazendo muitos conceitos, tô mobilizando muitos conceitos, e muitos deles são muito grandes. Cyberespaço. Tem uma galera falando disso. Tem uma galera de diversas áreas que estão falando sobre isso. Eu posso ir pela galera da tecnologia, eu posso ir pela galera da sociologia, eu posso ir pela galera da comunicação, eu posso ir pela... A galera falando sobre espaço. Violência. É simplesmente um dos maiores temas do mundo. Violência. E aí fazer o recuar, violência de gênero. E aí, então, você vai fazendo esses... né? Qual foi o outro? A própria cartografia. Fotografia é uma mobilização grande. Eu dedico um tempo considerável da minha dissertação explicando o que é a cartografia, por que eu escolhi a cartografia, como a cartografia me ajuda a fazer o que eu estou fazendo, que é a questão da metodologia, né? Que é muito... eu acho que é fundamental para qualquer trabalho. A gente acha chato, a gente sofre para achar a nossa metodologia. Eu demorei muito para achar a minha, mas ela realmente traz um sentido importante, pelo menos para mim, que enxergo a minha produção acadêmica como uma produção política. Ela é importantíssima para unir todos os pontos que você está trazendo ali, né? Para fazer aquilo ali andar. Então, eu não estou fazendo isso aqui simplesmente porque eu quero, porque eu gosto. Estou fazendo isso aqui porque existe essas etapas aqui, esses movimentos que me fazem enxergar esses conceitos que eu estou trazendo, esses argumentos que eu estou mobilizando. Então, por isso que eu chamo de ficção. Tem a questão da ficção científica, como eu falei, né, que eu já... Então, tem diversos pedaços da Juliana que vão brotando ali, né, de alguma maneira. Mas é isso. Pelo que eu pude ver, ele amarra bem o final da dissertação, o último capítulo. Ele é bem mais explicativo nesse sentido de amarrar aquilo que tu já abordou antes e fechar. Eu achei sensacional também. A proposta era essa. Quem tiver com preguiça de ler a dissertação, lê o último capítulo. Lê o último capítulo, que ele vai ser um bom resumo de tudo que eu busquei trazer ao longo dessa dissertação mesmo. Então, aí se você... não, mas eu tô trabalhando com violência de gênero e no mundo virtual, e eu quero entender melhor do que... Eu acho que, não estou querendo puxar sardinha, mas o meu capítulo 2, ele é um ponto de partida para qualquer pessoa que estiver começando a falar sobre isso. Porque eu faço uma tabela definindo todas as violências de gênero no mundo virtual, e dando exemplos para cada um. E aí eu fiz muita questão de citar exemplos, e todos os meus exemplos e tudo isso que eu falo foram de movimentos da América Latina, né? E eu acho isso, assim, eu gostei de fazer isso, de verdade. Eu gostei de poder nomear, para cada violência que eu via, tem um exemplo. E tem um exemplo notório, assim, sabe? Que você vai desde essa mulher que foi agredida na porta de casa, até a Manuela Dávila, que é uma deputada que sofreu, né, diversos ataques quando ela foi vice do Haddad, que inclusive sofreu muito mais ataques do que o próprio Haddad. Quando a gente analisa a vereadora de Niterói, se eu não me engano, né, que teve que sair do país porque ela estava sofrendo ameaças, e ela ficou alguns meses fora do Brasil, né? Quando você vê até mesmo, e aí é interessante porque o que é violência de gênero, né? Para você ver que não tem espectro político.
Quando a... Gente, fugiu o nome dela. Foi chamada de Peppa Pig pelo A Joyce. a Joyce Hasselman, Hasselman. né? A Joyce Hasselman, ela sofreu ataques virtuais muito virulentos do clã bolsonarista, né? E incitados pelo filho do presidente. Então, a seriedade dessas coisas, né? E ela, inclusive, né? Depois veio chorar sobre isso. Eu nem sou feminista, eu nem me chamo de feminista. Para você ver, né? Que você não precisa se chamar de feminista para você passar pela mesma coisa que todos os outros corpos reconhecidos como parecidos ou iguais aos seus vão passar. Porque a estrutura de poder é isso. Ela atravessa qualquer um que está ali, né? Independentemente se você concorda ou não com aquela estrutura de poder existir, ela tá. Essa roda vai girar, né? E é até, né, é por isso que a gente fica falando, né? Tipo, eu não tô lutando só por mim, eu tô lutando pelos outros, porque quando a gente identifica alguma coisa, o problema dessa coisa é que ela pode se virar contra alguém, até contra mim em algum momento. Então tem a Joyce... lado mais fraco também da história. A Joyce Hasselman, tem também a... Qual é o outro exemplo a Tami Miranda. A Tami Miranda, quando a Tami Miranda, né? Não, confundi. Mudou de nome ou não? Otami. Só mudou o artigo, né? É. Quando o Tami Miranda, ele faz a campanha do Boticário como pai, porque a família e tal, não sei o quê, nossa, foi um show de horror o que aconteceu com o Tami na internet. E o Tami tem posições políticas não necessariamente em prol da causa LGBTQI+. Então, assim, mas eu vou deixar de falar disso, eu vou deixar de apontar isso que está acontecendo, né, eu vou falar só dos casos que são argumentos. Argumentos para minha causa? Não, porque isso também é um argumento para minha causa. Mostrar que essa pessoa, esse corpo, que teoricamente tenta se adaptar a essa estrutura de poder de alguma maneira, achando que vai ser assimilado por ela, não vai. Não é. Porque é uma questão um detalhe muito bobo que na cabeça dessas pessoas separa a gente deles, né? Então, qualquer coisa vira uma coisa. Então tem muita essa pessoa acredita, né? Muito além, muito além. Então tem muita essa coisa também, né, do tipo, que toda estrutura de diferença, ela nasce, toda fronteira nasce de uma estrutura de diferença. E aí por isso que eu acho que isso tem muito, não, né? É porque RI, né? Como assim fazer isso em RI? Por que falar disso em RI? Pô, a minha proposta é derrubar fronteiras de ficção, eu vou fazer isso aonde? Fazer isso no cinema? Não, eu vou fazer isso em RI, porque, né, qual o lugar que a gente mais vê que foram levantadas fronteiras do que em RI? E eu não tô falando só fronteira física, eu tô falando de fronteiras mesmo, fronteiras entre o que é um cidadão e o que não é um cidadão, entre quem tem direito e quem não tem, entre quem faz parte e quem não faz, quem é o imigrante e quem é o cidadão nacional, entre quem é... E aí a gente vai. E quanto mais a gente cria essas fronteiras, mas a gente vai criando noções do que somos nós, do que são eles, bárbaros, civilizados. E aí, toda a área de RI foi fundamentada em cima disso. Então, e se não fosse as RIs, isso não teria sido possível, nenhum desses. Exato. E aí, vamos lá. De tópicos, de assuntos, de autores e de autoras, e essas esferas todas, assim, se não fosse RI, nada não teria soado tão bem. Exato. Não teria encaixado tão bem. Exato. Porque para entender RI a gente precisa, né? A gente precisa de uma galera da geografia, da galera da história, da galera da filosofia, da galera da política, da galera da segurança, né? Tem muita gente que fala sobre cyberespaço, sobre não sei o que, em termos de cibersegurança. Cibersegurança hoje é o tema tá em voga, né? A cada break que tem no Facebook, a cada falha que ocorre no sistema de segurança do Facebook, é mais um surto coletivo sobre se os nossos dados estão sendo vendidos e distribuídos ou não. Então, é muita coisa. Mas tudo bem. E a gente acessa só a superfície, né? A gente tem aquele clássico meme, né? Não é meme, né? Mas aquela clássica imagem do iceberg, né? Do que a gente acessa da internet e do que a gente não acessa. E tá lá, tipo, a ponta do iceberg, que é o que a gente acessa, que geralmente já é gigante às vezes,
já é extremamente complicada e problemática. E o que a gente não acessa, e o que a gente não vê, e o que a gente não consegue apreender, que também está fazendo essas estruturas de alguma maneira girarem. Se a gente for parar para pensar, eu acho que tem uma galera que fica meio não levanta da cama, né? De tão depressivo e pessimista que fica a conversa. Mas eu sou otimista, sou uma otimista. Às vezes bate essa bad mesmo. Bate muito. Não deixa a bad levar, não deixa a bad te levar. Mas eu vou passar a adotar esse termo que você usa. Fronteiras da ficção. Vou passar a adotar. Exatamente. Eu acho ele muito válido, principalmente na questão política que você fala, né? Porque existe ainda a ficção que o que acontece na internet não afeta a pessoa fora dela, né? Exatamente. O que a gente consegue separar, e talvez até desce. Eu acho que em algum momento deu para fazer essa separação, que a gente era porque aí também é uma coisa que eu acho muito interessante. Não é que em um momento teve e hoje não tem mais. Eu acho que a gente, na verdade, nós somos múltiplos desde sempre. O que a gente é no trabalho não é o que a gente é em casa, que não é o que a gente é com um grupo de amigos, que não é o que a gente... Nós já somos múltiplos em todos os espaços que a gente participa. O cyberespaço é só mais um espaço. É um espaço diferente. É um espaço que a gente consegue performar mais? Sim. É um espaço que a gente consegue esticar um pouco mais certas cordas? Sim. Eu posso criar um avatar feminino para jogar online, se eu sou homem e me identifico como tal. Eu posso criar um avatar masculino se eu sou uma mulher. Eu posso experimentar isso, né? Existe uma coisa no que é o brincar, né? E aí é por isso que eu acho interessante que a gente pense em gênero como uma construção, né? Porque isso já mostra pra gente que essas coisas são completamente fluidas. Tem um episódio de Black Mirror, que óbvio que a pessoa que trabalha com cyberespaço, tecnologia e ficção científica é uma fissurada em Black Mirror, que é justamente sobre isso, que é um cara, é um dos últimos episódios, eu acho, da última temporada, um cara heterossexual, feliz, casado, que começa a jogar um joguinho virtual com um amigo, e melhor amigo dele, a melhor best friend, broderagem, e eles começam a ter uma parada sexual dentro do jogo. E aquilo dá uma bugada na cabeça daquele cara absurda, porque ele pensa, eu sou gay? E aí, olha só, o que as caixinhas fazem com a gente, né? O que as definições do que é sexualidade, do que é gênero, do que faz a gente bugar, simplesmente porque o nosso bonequinho online tá transando com outro. É o bonequinho. Mas de alguma maneira é ele. Porque ele sente todas aquelas sensações. É o corpo dele que sente aquilo ali. Então, porque, né, como é Black Mirror, tem um toque de realidade aumentada, né? Então, tipo, na verdade, é ele, já existe a possibilidade de você ter todas aquelas sensações no seu corpo daquele ali, mas é ele sentado no sofá de casa com um bonequinho, transando com um bonequinho do melhor amigo dele que tá sentado no sofá da casa dele. E só isso, já para mim, já daria um artigo, né? Pelo menos, assim, como que a gente pensa. Então... são muitas e muitas e muitas camadas das coisas que estão sendo montadas, remontadas. E aí, vamos lá. Juliana, você acha que é possível viver num mundo sem fronteira? Não acho. Eu acho que a gente não vamos chegar nesse estágio das coisas onde as coisas não vão ter fronteiras. Mas eu acho que o que eu falo muito na minha dissertação é a responsabilidade das fronteiras que a gente constrói. Quais são as fronteiras que a gente está construindo e quais são as fronteiras que a gente está ajudando a sustentar? Por que essas fronteiras existem? Como que elas existem? Quais os formatos delas? Né? É muito mais do que um tipo... Somos todos... então não existe nada. Então somos todos... Não é isso. Não é um mundo... Não acho, tá? Não acho que não é um mundo também que eu acho que seja um mundo produtivo para... Nesse momento, assim, eu acho que para mim é mais uma questão realmente da gente pensar a responsabilidade das fronteiras que a gente sustenta. Por que eu estou fazendo essa escolha? Por isso,
Acredito que essa é a forma perfeita de fazer? Não, até porque perfeito não existe, gente, vamos combinar, né? Eu acho que a gente precisa também, talvez, um pouco de tirar essa coisa que a gente tem no nosso ombro, de que as coisas precisam acontecer da maneira mais... Ai, nossa, tem que estar tudo... Não vai existir, porque o ser humano é contraditório, o ser humano é complexo, o ser humano é confuso, né? Enfim, né? Você tem... E aí a gente... o ser humano é... Como assim? Claro que o ser humano é contraditório, cara. Você tem uma pessoa que a pessoa só não votou no Lula porque ele não foi candidato, mas votou no Bolsonaro. Você tem casos de pessoas que são assim. Você tem a pessoa que vota no Freixo e você vota no Bolsonaro. E isso não é incomum. Não é incomum. No dia que eu fui votar para presidente, tinha uma senhorinha que estava falando justamente isso. Assim... Entende? E se você não vai no subúrbio, é o tipo de coisa que você não consegue compreender. A contradição, o estranhamento. Porque são pessoas que vivem em diversas camadas de coisas que, às vezes, se a gente não for atrás, a gente não enxerga. E aí? Como é que faz? A gente fala, então a gente... Juliana, então a gente aceita qualquer... As estruturas? Não, a gente questiona e a gente propõe outros modelos que sejam um pouco mais condizentes com o modelo de sociedade que a gente quer construir. E aí é que vem, né, essa questão do imaginário sociotécnico da Diazanov, que eu falo também no trabalho bastante. Porque, para mim, esses grupos, esses coletivos, eles são imaginários já, né? Porque eles já ajudam a gente a enxergar não só o nosso presente, mas um futuro que a gente quer alcançar, né? Através da tecnologia. Por meio da tecnologia. Mudanças, e aí ferramentas e estruturas para o bem comum, para um senso de justiça social. Que esses grupos trazem, né? Ao abordar a questão da violência, ao debater isso, ao pautar isso. E é engraçado, porque o Brasil é o país que eu mais vi esse debate e eu não achei quase nada na literatura brasileira sobre. O Brasil é onde esses grupos estão existindo, eles estão falando, eles estão pontuando, eles estão nomeando, eles estão lutando, eles estão batalhando. E se você acessa o dado do Google Scholar, por exemplo, não tem um apanhado do que já foi dito, do que está sendo feito, não tem uma reflexão sobre o que é isso que está rolando. Então, é muito doido esse tipo de coisa, né? Do tipo, caraca, foi o lugar que eu mais achei grupo e eu não acho... Eu acho deles. Deles tem. Das páginas deles, dos sites, tem. Mas aí precisou a Juliana, uma pesquisadora, tipo, correr atrás e juntar várias desses peças, desse quebra-cabeça, porque... de uma certa maneira, não é algo que a gente está acessando. Eu, como pesquisadora, não estava antes de fazer essa pesquisa. Olha que doido, né? Então, é bem... É muita coisa. Publicado, né? Oi? Ou então não está sendo publicado. O que é uma É isso, assim, né? O que a gente está falando? O que a gente está falando hoje, né? Sobre isso. A gente tem coisas necessárias chegando pra gente, umas coisas tão importantes quanto essa não sendo dadas a devida importância. Exato. Qual é o tipo de conteúdo que a gente está consumindo, cara? A sociedade tá doente mesmo, sabe? Nesse sentido. E a gente vai entrando num ciclo de viver isso sem parar pra, tipo, porra, o que tá atrás, o que funciona aqui. Tem uma parte da minha dissertação que eu não entro tanto nas informações tecnicistas sobre, porque não sou uma cientista, né, uma cientista da computação, né, mas li tem um pouquinho lá, porque eu acho que é importante também a gente entender que cyberespaço não é só internet, que a internet é só como se fosse aquela camada superficial do cyberespaço. O cyberespaço também é a estrutura física do cyberespaço. E aí também por isso que eu falo que essa fronteira ela já não existe desde sempre. Porque para o cyberespaço existir, eu preciso de torre de energia, eu preciso de gente trabalhando para fazer esse espaço existir, que é uma mão de obra, é sempre importantíssimo da gente lembrar que tem a galera trabalhando para que isso esteja online, e que existem corpos e estruturas físicas que estão fazendo isso, essa impressão de
né, eteriedade, de não corpóreo, de papapá, né? E não é. Eu preciso não é aquecer, não, é o contrário. Esfriar. Eu preciso esfriar toneladas e toneladas de servidores para que eles funcionem perfeitamente. Então, eu preciso arranjar um lugar no planeta Terra que seja frio o suficiente para colocar essas máquinas, para que essas máquinas não superaqueçam, para que essas máquinas funcionem, para que elas consigam processar a quantidade enorme de dados que elas processam, para que elas façam o trabalho que elas fazem. A Microsoft teve um ano que ela colocou no fundo do mar. Ela gastou dinheiro, eu botei isso, tá na minha dissertação também. Ela gastou dinheiro, rios de dinheiro, para afundar esses servidores, para que eles ficassem numa temperatura agradável para eles, e sem que ela precisasse gastar toneladas e toneladas de energia e prejudicar o meio ambiente com isso. Porque também tem isso, porque para esfriar eu gasto energia. Então eu tô gastando energia para esfriar, ferrando o meio ambiente para poder conseguir gerar um funcionamento dessa rede de dados. Então, assim, é muito doido. É muito doido. Com isso, né? Exato. E aí, cada vez mais pessoas estão acessando, cada vez mais pessoas estão precisando, e a ideia do desenvolvimento é que cada vez mais pessoas acessem. E a ideia do desenvolvimento é que cada vez mais pessoas tenham. E quando todo mundo tiver, e aí? Vai todo mundo conseguir ter mesmo? Isso é uma pergunta. Mas vamos imaginar que todo mundo tenha. O planeta dá conta? Aí é que vem a galera do meio ambiente, o debate sobre as questões ambientais, as questões, né? E aí? A gente está sendo realmente... Qual é esse desenvolvimento que a gente está pregando que a gente tem que ter? Que tipo de desenvolvimento é esse? Como que ele está chegando para esses lugares? Esse é o desenvolvimento que as pessoas realmente precisam? Então... é uma cacetada de questões e pontas que se abrem quando a gente fala, né, sobre essas coisas. E que são muito importantes, né, para o mundo 2021 hoje. Eu acho que são debates que a gente tem que começar realmente a cair de cabeça, assim, porque o planeta a gente não vai aguentar. Eu tô usando casaco de gola em outubro. Eu acho isso um absurdo. Um absurdo. Tá frio. E eu tô passando calor. No começo do inverno europeu. Nossa. Deixa de ser snob. Ele quer falar que tá em Portugal. Colonizador. Na verdade, colonizado. Colonizado, mente Agora, colonizada. Brincadeira, tá, gente? Isso aqui é meme. Só pra avisar. Tá, tem que avisar às vezes, né? É meme. Perdão, Carol, você queria falar alguma coisa? Esse ano teve um comercial que me chamou bastante atenção dentro desse cenário que você apontou de doentio. Foi do Bradesco, falando do assédio que o atendimento virtual estava tendo. Sim, teve. Estava assediando a robô. Falei, gente... Eu ainda vou escrever sobre isso. Porque eu acho maravilhoso. Assim, tem uns amigos meus, eu entendo, eu também fico revoltada, porque eu acho que, tipo assim, porra, peraí, né? A gente vai parar pra falar de assédio de robô quando a gente tem mulher sofrendo assédio no trem todo dia? Peraí, né? Eu concordo. Eu acho que a gente precisa direcionar a nossa indignação. Mas eu acho que a gente também não pode banalizar o bagulho. Eu acho que ele tá indicando uma coisa aí muito séria sobre a nossa sociedade. Existe uma questão aí muito complexa que eu, como, obviamente, gosto de pesquisar gênero e gosto de pesquisar tecnologia, me sinto impelida a me debruçar. De uma maneira responsável e crítica também, né? Eu não acho que o Bradesco tem que ganhar dinheiro para educar as pessoas a não assediarem o robô. Eu acho que o Bradesco poderia fazer um puta investimento massivo para a gente, como sociedade, aprender que assédio não é legal, né? Investir, né, numa conscientização sobre o que é o assédio. Sobre o Bradesco vai fazer isso? É claro que não. Se importou com isso? Muito menos. Quis lacrar na internet falando, olha, até a nossa robô está sendo assediada. Mas sabe? É simbólico, né? Existe. Peraí, né? Foi como eu falei, não é banal. Não é banal.
Então, e não só não é banal, como existe um relato. E aí, isso pra mim é que eu só não botei na minha dissertação porque eu realmente estava fazendo uma coisa muito, muito específica que eu queria muito fazer. Mas existe um relatório da ONU sobre isso. Sobre assédio a assistentes virtuais. Existe um relatório da ONU sobre isso, que é de 2019. Um relatório sobre isso, super recente, que as organizações que falaram e montaram sobre essa questão. É uma coisa. Existem dados e existem questões que demonstram que atendentes virtuais estão sendo assediadas pelo mundo afora. E, então, assim, novamente, né? É porque a ONU falou que é relevante? Não tô falando isso. Eu tô falando que se alguém tá apontando que isso é uma coisa, né? É uma coisa, então tem alguma coisa. Seja pra gente ir além, seja pra gente criticar, seja, né? O que quer que seja que a gente faça, é importante que a gente olhe. Exatamente. É importante que a gente se debruce sobre isso. Então tem isso, né? Tá rolando essa parada aí de robôs estarem sofrendo assédio. E aí, vamos lá, né? Então, o patriarcado, a estrutura, não sei o quê, pra gente falar de corpos, que corpos que a gente, né? A gente aí vamos entrar na questão dos direitos da inteligência artificial. E aí? Tem gente que... Eu escrevi um artigo numa matéria que eu fiz do IRI, para mim foi um dos mais legais que eu fiz, que fala justamente sobre robôs sexuais, né? Robôs que estão sendo usados para fins sexuais, que tem algumas culturas que utilizam mais do que as ocidentais, né? Existem outras culturas que fazem mais uso disso, principalmente, aí eu vou ter que falar já com os japoneses, né? A cultura japonesa tem muito disso. E aí, assim, isso é bom? Isso é ruim? O que isso tá falando pra gente, né? Qual é o futuro do sexo? Tipo, coisas assim que eu fico louca quando eu vejo, sabe? Eu acho incrível. E, olha, eu aqui, vão achar que eu sou uma ninfomaníaca. Calma, gente. Estou falando sobre as questões puramente acadêmicas, sobre... mas é isso, assim. Tem várias paradas, cara. Várias paradas. Então qual é o direito do robô? A gente vai falar de direito do robô? Então, o robô não tem direito nenhum. Porra, mas... É muito a ética e a nossa responsabilidade ética sobre certas construções de coisas, né? A gente vai construir robôs que podem ser usados como objetos sexuais para que, maníacos deem invasão ao estado deles. Enfim, doido. Muito doido. Isso é Blade Runner todinho. Quê? Isso é Blade Runner todinho. Muito. Mas eu fiz um outro artigo, né, também sobre Blade Runner, que eu falo sobre a comodificação do corpo. O corpo ele é tratado como né, é comodificado mesmo, é tratado como um produto, né? Em Blade Runner, o corpo feminino, especificamente. E aí eu vou dando eu pego várias questões para falar e como que isso se diferencia com o replicante homem, né, do filme. Enfim, eu sou dessas. Dá pra te chamar várias vezes, pra gente poder fazer vários assuntos. Gente, vou adorar! Vamos falar de ficção científica no próximo. Como vocês podem ver, eu falo muito. Então... É assim que é bom, gente. Queria agradecer a Juliana por se prontificar estar aqui com a gente, agraciando a presença dela e essa pesquisa maravilhosa que ela fez. Gente, eu que agradeço o convite, a paciência, a disposição para me ouvir, ouvir sobre o tema, falar um pouquinho também, né? Não sei se respondi tudo de maneira, né, como... Não sei se as perguntas foram respondidas como vocês gostariam, mas foi como minha cabeça conseguiu raciocinar o assunto na hora. Eu pretendo, né, disponibilizar tanto as leituras que eu falei que eu acho que são muito importantes, porque eu tenho muitas delas, porque elas são realmente muito difíceis de encontrar, tem algumas que são muito difíceis. O trabalho do Jota, por exemplo, é um trabalho, né, de Jota, por exemplo, é um trabalho bem publicado em alguns livros, capítulos de livros que não foram necessariamente muito bem socializados, né?
Então, tudo que eu realmente achar tudo que eu mencionei aqui, eu disponibilizo depois. E o que vocês quiserem também acessar, pode pedir, pode falar, pode perguntar. Aquele, como é que era e tal. E é isso. Muito, muito, muito obrigada mesmo, porque é bom a gente relembrar, né, do porquê que a gente fez o que a gente fez, né? Que agora que eu já estou um pouco afastada da dissertação, Essa pressão. É sempre bom lembrar o que me fez querer fazer isso. E, de uma certa maneira, eu confesso que é bom também ouvir outras pessoas falando, pô, que legal, né? Porque você se sente menos, tipo, que legal, então foi legal, então não foi uma completa perda de tempo e de saúde mental. Então, é isso. Muito, muito obrigada mesmo pelo convite, de verdade. Foi muito bom conversar com vocês. Não, foi muito bom. Foi um assunto muito importante, pertinente, atual. E, como você mesmo falou, pouco explorado, mas que deveria ser muito mais dada à nossa atualidade política, econômica e social, que cada vez mais se deteriora, infelizmente, e que a gente está aí para poder continuar lutando e seguindo em frente. Foi excelente. Muito obrigada, Juliana. Eu que agradeço. Muito obrigado. E a dissertação está atualíssima, problematiza muitos temas do século XXI que a gente não consegue encontrar resposta ainda e abre muitas frentes de pesquisa para a galera na área de relações internacionais. Sim. Quem quiser, tem um monte de coisa lá que com certeza eu falei errado, falei mal, falei pouco. Então, fiquem à vontade. A gente já marca na semana que vem para a gente comentar de obras de ficção científica. Quando quiserem. E queremos agradecer a quem está nos assistindo, que chegou até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar e acionar as notificações. E volte mais vezes. Valeu, gente. Valeu, galera. Um abraço. Valeu, tchau, Obrigada. tchau. Tchau.